Olá, pessoal, tudo bem? Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vivi, se você está voltando, muito obrigada. Hoje eu tô aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse portal do 4 do 4. O número 4, a representação do número 4, fala sobre estabilidade, né? Sobre estruturas, sobre construir estruturas na nossa vida. Só que como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer essa coisa da numerologia para dentro do tarô, para a gente olhar as energias disponíveis naquele portal para a gente. Quando eu pego o número 4 no tarô, nos arcanos maiores, eu tenho o imperador. O imperador fala sobre a nossa energia masculina, né? Ele fala muito sobre esse masculino nosso, mas num contexto muito mais, digamos assim, humano. Ele fala que no tarô, quando Jung olhou a simbologia dele, disse que o imperador, eu trouxe ele aqui, ele é o mais humano dos arcanos maiores, que a gente fala que é a presença da espiritualidade, né? Então essa energia é bem terrena. 4 com 4, né? O portal 4 do 4 traria pra gente, então, a energia do número 8, que no tarô de Marseille, que foi aquele que Jung usou, né, para analisar as energias, traz a justiça. A justiça, se a gente for ver, ela tem uma espada na mão que fala sobre esse masculino e a balança sobre o feminino. Então aqui traz pra gente o lugar do equilíbrio sobre essas duas energias. Então o portal 4 do 4 mostra pra gente a maneira da gente lidar com os nossos desequilíbrios, tá? Nessa nossa energia masculina. Então buscando pra gente a criação dessas estruturas, essas bases da nossa energia masculina, lidando com esses desequilíbrios, tá? E se a gente for pensar nas energias do próprio imperador, né? A gente sabe que ele, nas energias baixas, digamos assim, nos desequilíbrios dele, ele é uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Ele é egocêntrico, egoísta. Então, esse lugar do imperador muitas vezes fala com a gente e a gente não tá percebendo, porque muitas vezes a gente tá se defendendo, né? A gente usa esse ego para nos defender. Então, você não consegue se dar conta, né, desse seu padrão. Então, esse portal vai colocar a gente em contato com esses desequilíbrios. É como se isso ficasse mais evidente pra gente aqui no 4 do 4. E quando a gente olha 4 do 4 de 2023, a redução desse, né, portal daria pra gente o número 6, que é os enamorados novamente, trazendo sobre os relacionamentos, sobre os encontros. Então, gente, vai estar muito relacionada essa energia com, a verdade, a nossa forma de se relacionar. Como que esse imperador, né, essa energia masculina nossa, está se fazendo presente nas nossas relações. E o caminho, eu falo assim, quando a gente soma 4 do 4 de 2023, primeiro a soma chega a 15, para a redução ser o número 6. E o 15 é a energia do diabo. Mais uma vez trazendo para mim a coisa do ego, mais uma vez trazendo para mim os nossos condicionamentos, né, as nossas amarras que a gente criou, para termos um lugar seguro, para nos proteger e ter um lugar seguro. Isso nesse ano fica, vamos lá, potencializado pela mudança de eixo dos nodos lunares, né, na astrologia. A gente sabe que hoje os nodos estão em Touro e Escorpião e eles vão mudar para Áries e Libra, falando justamente sobre o eu e a forma como eu me relaciono, né? Porque Áries é muito o eu e Libra é muito o outro, o relacionamento, a forma que eu lido com o outro. Então, esse portal 4 do 4 aponta para mim isso, a maneira como esse nosso masculino egóico, tá certo? Não estamos falando da energia do divino masculino, que é maravilhosa. Mas aqui é a gente vibrando nesse ego desse masculino, o quanto ele está interferindo nas nossas relações. E não é só relações românticas, tá, pessoal? Nós estamos falando em relações significativas pra gente. Em todos os nossos tipos de relacionamento, familiares, com amigos e os relacionamentos românticos. Então, a energia que vai estar pra gente sendo trabalhada durante esse portal do 4 do 4 é justamente essa, é você lidando com esse seu ego e tendo que perceber que através da justiça existe a balança, né, junto.
é preciso que a gente não pode ver a gente como duas energias assim, aqui eu ajo a partir do masculino, aqui eu ajo a partir do feminino, até porque isso é ilusório, isso não existe. As nossas ações, elas partem de um todo, ela parte de quem você é, e você é essas duas energias. Então sim, você pode ter a preponderância de uma energia sobre a outra, né, nessa movimentação, e a gente tá falando isso num lugar de corpo energético, de movimento energético, é importante a gente falar que essa é a maneira da gente enxergar isso. E então com isso você usa muito mais da energia masculina do que da energia feminina. E a justiça veio aqui pedindo para a gente fazer esse balanço, pedindo para a gente trazer esse equilíbrio, para a gente olhar para esses desequilíbrios desse masculino, e você só vai conseguir fazer isso por meio do seu feminino, que é o seu contraponto, né? Que traz essa possibilidade de olhar, porque se eu tô criando esse ego para me defender, é porque eu tô fugindo de lidar com as minhas feridas, com as minhas dores emocionais, da qual eu preciso do meu feminino para fazer o trabalho. Então é importante a gente perceber que vai ser um momento em que provavelmente essa coisa, essa postura nossa desse masculino egóico vai ficar em evidência pra gente e vai estar afetando muito as nossas relações durante esse período, para que a gente possa entrar em contato, para que a gente possa ver e entrar em contato com isso e realmente fazer esse trabalho de equilíbrio, tá bom? Então, pra gente ter mais claridade sobre essas energias, eu vou tirar um joguinho pra gente de tarô, para que a gente possa perceber o que, né, que quem se conectou com esse vídeo pode estar fazendo. Que situação é essa que pode estar aparecendo na sua vida aí, que precise realmente desse trabalho, desse olhar cuidadoso, desse equilíbrio, né? Como que isso vai se dar na nossa vida. Então vamos lá, se concentra aí. Eu vou tirar aqui um joguinho pra gente, pra ver sobre o que eles querem conversar com a gente. Opa! Eu vou tirar a ideia e já vou falando, depois eu mostro pra vocês, tá bom, pessoal? As minhas partes já estão muito equilibradas, bem mais mostrando na hora aqui. Difícil de falar aqui, viu, pessoal? Alguém aí me quer contar. Máximo. Muito bom. Vamos lá então, vou mostrar para vocês. A gente tem aqui 6 de espadas, 9 de copas, 3 de copas, princesa de copas ou pajem de copas, a temperança, arcano maior, 2 de paus, e o fundo do maço veio com rei de copas, a força e um 8 de ouros, tá? Eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre esse fundo do maço, né? Que vem com mais um arcano maior, a força, falando para mim mais uma vez que, tipo, sim, nós estamos falando sobre os nossos comportamentos, os nossos padrões egóicos, sobre o nosso ego. A carta da força fala muito para mim isso, a nossa maneira de domar esse ego. E fazendo esse exercício do lugar em que a justiça está nos propondo, né? Tipo assim, olha, você só vai conseguir equilibrar as suas energias, trazer esse masculino para um lugar de equilíbrio através do seu feminino, né? É isso que a carta da força fala. Dome o seu ego
mas com delicadeza, através desse feminino, seja por meio dessa força feminina, do seu acolhimento, né, dessa, você se ouvir assim mais amorosamente. Vamos lá, gente, nós temos aqui o rei de copas, né? Que é um rei amoroso, que tem contato com essas emoções, que sabe como entrar em contato com essas emoções, tá? E veio um rei, não é curioso que venha isso, uma energia masculina, tá? Mostrando pra gente que esse masculino sabe lidar com isso, e é o nosso trabalho dedicado, é isso que precisa ser feito, tá? Você vai trabalhar esse ego desse masculino, mas por meio do seu feminino, tá? Entrando em contato com essa força feminina, ou seja, mas como assim? Eu vou tentar trazer isso para um exemplo prático para ficar mais fácil da gente compreender. Muitas vezes a gente se defende das pessoas, né, que elas longe da gente, porque elas acabam engatilhando a gente. Então eu vou falar no contexto de amizade, porque eu acho que o jogo principal veio muito falando sobre amizades, tá? Então, assim, um determinado amigo me engatilha. Mas por que ele me engatilha? Eu tenho um padrão, aquela pessoa, sabe, quem não tem aquele amigo que não responde mensagem? Passa 3, 4, 5 dias sem responder mensagem e daí responde. E aí você, né, uma rejeitada, por exemplo, ou um rejeitado, morre de medo de ser amado, já quando manda mensagem, aquela pessoa não te responde, a voz começa a falar pra você. É inconveniente, né? Não devia ter mandado. Também foi incomodar essa hora. Você sabe que a pessoa essa hora tá no trabalho, que ela não pode falar. Por que você mandou a mensagem essa hora? Você não devia ter mandado a mensagem essa hora. Então você fica naquela voz do ego que fica te condenando, tá? Aí você fala assim, tá, mas o que eu faço com isso? Você precisa controlar esse ego. E não é através da força. Porque se eu entrar nessa energia egóica masculina de defesa, eu já vou olhar e vou falar assim, é uma mané mesmo, poxa, o que custava me responder, pegar o celular, me responder? Eu posso entrar num padrão vingativo, num desequilíbrio desses, tá? Posso entrar no lugar de não querer falar, sabe? De eu virar e falar assim, nossa, eu sou tão superior a isso, não quer falar comigo? Tudo bem. Não preciso de você mesmo. Então tudo isso você vai indo ainda mais pro seu ego e se afastando. E aquela dor que foi disparada em você, do que você é inconveniente, de que olha como você é inconveniente, aí você tá deixando de lado. Você tá pegando todo esse ego, botando toda a culpa no coleguinha, que foi o coleguinha que nos respondeu, que ele quer um mané, que ele quer não sei o que, e não entra em contato com aquilo que realmente pode transformar o seu padrão, que pode tirar desse lugar de defesa imediato que você entrou, de colocar pra lá. Eu falei assim, isso aí é problema dele, egoísta é ele, entendeu? Tipo, essa pessoa que não se importa com os outros, é muito pior do que eu, né? Sou ótimo, e eu sou uma pessoa evoluidíssima, e ela é uma pessoa, né? Então, quando você entra em contato com tudo isso, aqui no trabalho de controlar esse ego que vai te levar diretamente nessa energia de defesa sua, vai te colocar nesse orgulho, né? Que a gente falou que o imperador tem muito. Nesse lugar soberbo. Você vai pegar esse leão aqui, ó, e vai trazer ele. Mas vai trazer pra ele assim, calma, eu sei, tá doendo muito. É muito chato a gente, né, mandar uma mensagem pra alguém, a gente queria tanto uma ajuda naquele momento, ou um suporte, ou qualquer coisa, e aquela pessoa não estava disponível para você. Eu sinto muito que você tenha se sentido abandonada, rejeitada nesse momento. Então eu vou controlar, eu vou falar assim, mas eu tô aqui. Aí eu vou perceber que a voz que tá entrando naquele padrão é a voz da minha criança, né? Que foi abandonada, rejeitada lá atrás. Então aquilo fica ali. Só que agora eu tô aqui. Eu adulto. Então, assim, ok, a gente gostaria da ajuda dessa pessoa, a gente gostaria, mas a gente não teve ela naquele momento. Ótimo, mas calma, respira, vamos lá, a gente pode lidar com isso. Então, eu acolho a minha dor. E isso faz com que eu possa olhar para o outro e entender, porque muitas vezes a pessoa que não responde mensagem, gente, são os abandonados. Que querem fazer, eles não acreditam que não podem fazer rapidinho, assim, que se fizerem rapidinho, eles não vão dar devida atenção, daí eles deixam pra depois, daí depois eles esquecem, e eu juro pra vocês, não é por maldade.
Não é porque a pessoa é ruim. Ou aquela pessoa não consegue lidar com a demanda emocional do outro mesmo. Quando a sua demanda, você não está percebendo que nesse lugar de rejeitado você tem uma demanda muito alta. E você não consegue perceber o peso que você joga da responsabilidade. Assim, olha, resolva a minha vida pra mim, quando você vai pedir um conselho pra um amigo. E aí esse amigo falou, opa, peraí, essa responsabilidade toda eu não sei se eu quero. Então assim, a gente foge de lidar com aquilo que é nosso, projetando no outro esse lugar. Tá certo? E aí o fundo do maço fala pra gente sobre isso. Olha, já tá acontecendo esse movimento, tá? Vocês já estão tendo que lidar, provavelmente, situações assim, onde você está se sentindo nesses padrões que eu disse, rejeitado, abandonado, já estão acontecendo. E pede para que você seja mais amorosa com você, que você faça o domínio desse ego, né? Delicadamente. Através da sua energia feminina, através da sua possibilidade de ser a sua mãe, sabe? De tirar aquele lugar de estar só. De, olha, eu tô aqui. Calma, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. E aí sim eu vou agir a partir do meu masculino. Porque você percebe que para a resolução daquele problema você precisa do seu masculino para agir? Mas se você vai agir desse lugar de que você acha que é melhor, existe uma contradição dentro de você que no primeiro momento queria a opinião de um amigo, estava se sentindo inseguro e não podia lidar com essa... Agora, não, então eu não preciso de ninguém mesmo, eu vou e eu faço. E você entra nesse padrão de defesa aqui, que vem lá o diabo aqui trazendo pra gente esse condicionamento, essa reatividade, essa coisa egóica, tá certo? O jogo fala pra gente sobre, eles pediram pra que eu lesse assim, digamos em duplinhas, assim, espelhados, tá? Eu vou fazer isso pra vocês. Então a gente tem aqui o 6 de espadas junto com o pajem de copas. O 6 de espadas o 5 de espadas vem de um lugar de muito tormento, né? Então, assim, me mostram aqui pessoas que estavam vivendo esses tormentos emocionais, mas eu não vou falar que eles eram tão emocionais, porque a pessoa não se dá conta de que se tratam de padrões emocionais. Aqui eu tô falando muito, quando eu falo em espadas, eu falo no elemento ar, então eu falo em pessoas que estavam muito nessa guerra mental, sabe? Sentindo que precisa se afastar de determinadas pessoas, porque isso me causa sofrimento, tentando sair de alguns relacionamentos, tá? Mas por quê? Estão agindo de forma imatura. Tá? Com esse pajem de copas aqui me traz essa imaturidade, essa necessidade de partir de determinados lugares por imaturidade emocional. Porque não me mostra, a continuação do jogo especialmente, não me mostra relações que você devesse, sabe, deixar para trás. Me mostra você não sabendo lidar emocionalmente com essa relação. Porque você não tá fazendo esse seu trabalhinho aqui, ó. Esse fundo do maço que tá aparecendo para você. É como se esse 8 de ouros está pedindo esse trabalho dedicado para você estivesse sendo renegado. E a gente entender que trabalhar porque, né, a gente tem um pajem e vai para um rei. Então, assim, há um amadurecimento, né? Tem diferenças aqui. É você agindo aqui e você não vendo que o trabalho que você precisa fazer é para te levar para esse lugar de rei de copas. Para que você saia do lugar de pajem e vá para rei. Onde sabe lidar com as próprias emoções. Onde se torna essa pessoa. E o rei de copas, a gente sabe, né, gente? É aquele que já sofreu muito, já tomou muito na cabeça. Porque ele começa como pajem. E é isso. Nem sempre se trata de um lugar de se afastar de determinadas relações. E vamos lá, não tô falando de relacionamento abusivo, tá, gente? Não é disso que eu tô conversando. Eu tô falando desses lugares onde a gente, por não saber lidar com os nossos gatilhos, a gente vai para esse lugar que traz a gente para esse ego que quer se defender e que acha mais fácil, muitas vezes, deixar aquilo para trás. Principalmente se a sua ferida original é a rejeição. Que aí você tem a máscara do escapismo. Você vai mesmo. Não é pra mim. Pelo amor de Deus, eu não tenho que lidar com isso. Então, esse 6 de espadas vem assim, olha, avalie. Pra mim, aqui no jogo, ele fala, avalie os lugares de onde você quer, o que você quer deixar pra trás. Porque você pode estar deixando coisas que sejam importantes emocionalmente pra você. Pessoas que sejam realmente importantes emocionalmente. E você também pra elas.
Mas muitas vezes, por a gente não conseguir enxergar o outro por conta das nossas dores, por a gente agir dentro dos nossos traumas, por a gente se colocar nessa energia aqui, na baixa vibração do imperador, a gente não consegue viver elas de forma real, de uma maneira satisfatória, tá? E isso vem com a necessidade do quê? A carta do 9 de copas, para mim, ela é a carta da autoestima, né? Ela fala depois do 8 de copas, onde sim, eu viro as costas para aquilo que não me traz mais satisfação emocional. Eu posso virar as costas. E aí eu chego nesse 9 de copas, onde eu tô plena. Onde a minha satisfação é em relação a mim mesma, né? Porque se a gente for pro 10 de copas, a gente já vai falar das relações. Você tá levando essa satisfação para as nossas relações. Agora, o 9 de copas, ele fala sobre essa satisfação minha. Então, é a minha autoestima. Sou eu comigo mesmo. Eu satisfeito emocionalmente comigo mesmo. E vem aqui acompanhado da temperança. Mais uma carta que fala sobre equilíbrio, que fala sobre cura. Então, quando eu olho isso, eu falo assim, olha, é através desse lugar, você lidando com essa sua autoestima, você tá entendendo? Essas dores, os seus buracos te afastam da tua autoestima. Então, quando você cura isso em você, você definitivamente aprende a avaliar as suas relações sob essa perspectiva mais madura, de onde realmente eu devo partir, eu devo ir, e aonde eu devo permanecer compreendendo o que me engatilha, podendo dialogar com essa pessoa e dizendo, olha, nesse ponto você me engatilha, e ver o que o outro também pode falar, porque é só quando a gente tem essa noção das projeções e liberdade para poder falar sobre isso, que a gente vai ver que há maneiras da gente, em parcerias, né, amizades, relacionamentos amorosos na nossa família, a gente se engatilhar menos, mas a gente precisa falar isso, falar sobre as nossas dores, falar sobre o que a gente precisa se vulnerabilizar, e se vulnerabilizar só é possível, gente, quando tem cura de autoestima. Se você não tem cura de autoestima, você não vai se colocar vulnerável, de maneira nenhuma, porque você morre de medo que coloquem o dedo nas suas feridas. Aí você vai agir no lugar do imperador, que senta no seu trono e não quer saber, passa por cima de quem quer que seja. Tá me entendendo? E o resultado do jogo vem então trazendo para você, olha, o 3 de copas com 2 de paus, falando assim, você vai passar a olhar para essas amizades e enxergar vastas possibilidades, porque o 2 de paus para mim fala sobre isso, né, sobre a gente podendo enxergar as possibilidades que a vida apresenta pra gente. Então você sai da necessidade do deixar para trás para passar a avaliar. Agora sim, sabe, dentro desse 3 de copas, de um lugar de celebração, de pessoas que estão junto com você, onde você encontra essa satisfação emocional, você vai avaliar esses amigos, essas parcerias, essas pessoas, sobre essa ótica, porque você fez aqui o seu trabalho, né? Especialmente esse aqui da sua autoestima. Você olhou para a sua autoestima. Então, assim, você perdeu o medo das suas feridas. Porque a verdade é, gente, que a gente se defende porque a gente tem medo da dor. Só que a dor, ela é mais um dos sentimentos, eu diria das emoções, que a gente vai ter nessa vida. E é impossível não sentir dor. E quanto mais você foge da dor, parece que mais você sente essa dor. É isso que o nosso ego não consegue compreender, que não existe como a gente dissociar. É isso que quando eu estou na baixa vibração do imperador, eu acredito que eu posso, que eu sou uma imagem projetada de mim, nesse masculino egóico, enquanto no fundo eu sou o que sou, eu sou a própria justiça, eu sou feminino e masculino. Queira eu não queira, eu sou as duas energias. Elas estão dentro de mim e uma coisa, a única diferença é eu ter consciência delas. E assim, então, me colocar da maneira mais elevada, lidar com essas duas energias, ou eu escolher ignorá-las e fingir, forjar uma vida para fora, é onde eu vou sofrer para dentro. A gente sabe que vai. Porque se não é um sofrimento consciente, gente, estoura no corpo. Eu fico doente. Porque eu falo, o holístico é a gente ver todas essas fases. E se eu ignoro meu corpo espiritual, meu corpo emocional, vai estourar no meu corpo físico.
Então, é isso que esse portal vem trazendo pra gente, uma necessidade de que a gente saia, tá, desse padrão egóico de defesa que a gente tem se colocado, no masculino muito egóico, tá, de uma pessoa que não quer saber das emoções, que ignora os sentimentos e que tá sempre, não, né, passa por tudo muito bem, o resolvidão. Que no fundo tá vivendo esse ego e sendo destruída. A justiça vindo falando, traz equilíbrio para isso, porque isso tem trazido muito prejuízo emocional para você. E uma coisa que a carta dos enamorados também fala para mim, e essas escolhas, né, eu falo assim, esse 2 de paus aqui, a gente olhando e fazendo essas escolhas, olhando as possibilidades e escolhendo as coisas, mas a partir desse centro do nosso alinhamento, porque os enamorados exigem da gente esse alinhamento, a vontade da minha alma, do meu coração. Então é isso, eu vou poder olhar para essas minhas relações e saber onde tem sentimento, onde tem dependência emocional. Eu vou fazer essas separações e eu vou poder construir essas relações, escolher as possibilidades de viver as minhas relações baseadas nessa minha verdade. E não mais nesses meus padrões comportamentais, onde eu contrato, né, inconscientemente pessoas o tempo todo para me apontar exatamente com o que eu preciso lidar para fazer o meu processo evolutivo. Então, usem esse mês com atenção para suas relações, para ver onde estão essas relações que você está contratando as pessoas para te colocar, para te trazer essa consciência de que você foge muitas vezes das relações, você faz esse movimento por imaturidade emocional. Você vai embora de lugares que parecem te ferir, mas na verdade eles estão te ferindo pela sua inconsciência desse seu feminino, das suas feridas, de você não saber ser esse feminino e perceber que esse feminino, pela carta da justiça, é o que te ajuda a trazer esse equilíbrio para o seu masculino. São energias contrapostas, né, que se complementam. Tá certo, gente? Achei um jogo bem bonito pra gente e bem significativo. Então, mês de abril aí, esse portal 4 do 4, trazendo pra gente a necessidade muito de olhar para as nossas relações, para os nossos relacionamentos. E como eu disse pra vocês, isso aqui se aplica a qualquer relacionamento. Seja o nosso relacionamento com a nossa família, seja relacionamento no trabalho, relacionamento com amigos, tudo. Todos os relacionamentos estão envolvidos aqui nesse jogo, tá bom? Eu trouxe aqui também os Guardiões da Luz. Vamos tirar uma cartinha aqui, um conselhozinho pra gente. Vamos ver quem vem pra fechar esse nosso jogo. Lady Vênus. Downloads e compreensões. A verdade está sendo revelada. Profundos insights estão vindo dos céus e do reino astral. Por isso que eu disse, atenção. Fiquem atentos. Eu só confirmo o que eu falei, assim, o jogo veio trazendo pra gente atenção às nossas relações. Pra gente perceber. A gente vai estar sendo muito guiados nesse momento a ter esses insights, saber assim, aqui são relacionamentos que eu tô só por dependência emocional. Aqui são relacionamentos que eu não sei me posicionar, que me fazem sofrer e que eu não consigo me posicionar. Esses são relacionamentos que eu quero manter na minha vida, o que eu posso fazer para melhorar esses relacionamentos. A gente vai estar recebendo esses insights do céu. E embaixo, no fundo do maço, né, eu tirei mais para vocês verem, estava no fundo do maço, é Horus, o portão cósmico, tá? Os seus pensamentos são magnéticos e poderosos, milagres, mudanças milagrosas estão acontecendo. Então, também tem isso, assim, a nossa capacidade de manifestar essas mudanças, né? Junto com esses insights, a gente manifestar, pedir ajuda deles para fazer esse trabalho, porque o 8 de ouros é esse trabalho dedicado. E não é fácil fazer esse trabalho, né, gente? Lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções não é uma coisa simples de se fazer. Então, eu volto a dizer, se você tem a possibilidade, procure ajuda. Tá? Ter ajuda de alguém para fazer esse trabalho emocional, especialmente, é muito bom. Então, se você pode, faça isso. Se você não pode, é o que eu digo, eu disponibilizo aqui no canal as ferramentas que eu posso para ajudar vocês a lidar. Vou deixar para vocês aqui no card a meditação da criança interior, porque eu acho que ela ajuda muito a gente a lidar com essas nossas feridas da alma.
tá bom? Então faça a meditação, quantas vezes preciso for, veja a sua criança como ela está, porque quanto mais satisfeita a sua criança estiver, mais longe dessas feridas você estará. Quanto mais presente você está para essa criança, menos rejeitada e menos abandonada ela vai se sentir. E com isso vai ficando mais fácil da gente fazer esse trabalho, recolher as nossas projeções, sair desse nosso movimento egóico, trazer esse equilíbrio para a gente, para poder viver os relacionamentos que realmente estão alinhados com a nossa verdade, alcançar aqui os enamorados. Tá bom? É isso que eu queria dividir com vocês no dia de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Ah, e não esquece, se você gostou do conteúdo, curte, comenta, se inscreve no canal, porque essa é a ajudinha que vocês podem me dar para fazer com que o canal cresça e esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Beijo, gente, até mais.